Pai do Senhor, os amados irmãos, amém? Hoje, terça-feira, 30 de junho de 2020, a vida já está quase toda normal, né? Hoje eu tenho uma palavra, espero que essa palavra possa iluminar os irmãos, né? Uma palavra que eu considero difícil de ser tratada, principalmente fora, né, da igreja, fora da congregação. É uma palavra que eu gostaria mais de tratar dentro da igreja, mas como por enquanto não é possível, né? Então a gente vai tentar falar de forma clara e que possa ser aproveitada por todos os irmãos. Amém? Vamos começar com uma oração inicial. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, teu santo nome, ainda, Senhor, que seja, Pai amado, pela internet, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, pelo teu amor, Senhor, pela tua misericórdia, Pai amado, porque, Senhor, sem ela, Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos, Senhor, por tudo, Senhor, que tu tem feito por nós, Pai amado, e que nós, em nome de Jesus, Senhor, possamos, Senhor, cumprir, Senhor, a tua vontade, Senhor, a missão, Senhor, que nos foi dada, Pai amado, possamos, Senhor, trazer, Senhor, alegria, Senhor, às pessoas, Senhor, que se encontram ao nosso redor, Pai amado. Nós possamos, em nome de Jesus Cristo, também trazer provisão, Pai. É o que nós pedimos, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje a gente tem uma palavra que eu considero difícil, né? Ela envolve profecias, né? Então, sempre quando fala de profecias é um assunto muito delicado. Vou tentar ser o mais breve possível e tentar ser o mais claro possível, né? Eu não sei se vou conseguir, mas vamos esforçar. Os irmãos, gostaria que abrissem as suas Bíblias em Miqueias, capítulo 5, versículo 2 e 3. Diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, posto que, pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que aqui está de parto tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Agora eu vou pedir aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 ao 6. Meus irmãos, quando escutam normalmente Apocalipse, já regala logo o olho, a orelha já fica em pé. Porque realmente é um livro difícil, mas que em nome de Jesus vai ser ao menos o trecho que a gente vai passar aqui, que se torne claro para os irmãos. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. Amém, irmãos? Esses são os dois textos base para a pregação de hoje. E agora a gente gostaria de elencar, né, os pontos de destaque. O primeiro ponto de destaque é que Miqueias, né, ele profetizou durante os reis Jotão, Acais e Ezequias,
de Judá, que governaram aproximadamente 740 a 697 antes de Cristo. Então perceba que aí entra um ponto que eu preciso falar, mas bem rápido, né? Ele fala no texto: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel." Olha que interessante, irmãos. Isso aí eu estou usando esse argumento como validade, né, do texto, porque foi algo que foi profetizado 700, aliás, aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Cristo, e apesar de todo esse tempo, a palavra se cumpriu, porque nós somos reconhecedores, né, de que Cristo nasceu, né, ele veio de Belém, né, veio de Belém, Efrata, né, e de fato ele levou o cativeiro, né, e nos transformou, né, em reis e sacerdotes. Então, uma palavra 800 anos antes profetizada se cumpriu, mas ela se cumpriu em parte. Ainda falta uma outra parte, que é o que nós precisamos falar daqui para frente. Segundo ponto Miqueias é o único livro do Antigo Testamento que identifica Belém, uma cidade pequena entre os milhares, né, como lugar onde nasceria o Messias. E isso é muito interessante, né? A única referência que nós temos, né, de Belém seria o Novo Testamento, e essa aí, o Antigo Testamento, em relação ao nascimento do Messias. E é interessante aí eu queria destacar que quando o Messias estava para nascer e depois veio a nascer, logo em seguida os reis magos, né, eles vieram trazer presentes. E algumas correntes defendem que os reis magos eles poderiam ser considerados até mesmo os astrólogos da época. Mas o que eu quero deixar claro é que aqueles que não eram de Judá, ou seja, aqueles que não tinham a promessa, eles também perceberam ali o nascimento do Messias. E isso é interessante também para os nossos tempos, porque existem pessoas que não são cristãs, mas que têm percebido que nós estamos vivendo um momento diferente e que os acontecimentos que hoje nós estamos vendo, né, eles são como posso dizer, merece bastante destaque, né, e tem se destacado não só no nosso meio, mas também no meio secular, né? Então, é mais um motivo para nós cristãos, né? E essa palavra hoje é mais para aqueles que já são cristãos, para nós ficarmos de ouvidos, né? Olhos bem abertos, né? E orelhas em pé. E ali, assim como aqueles reis magos, eles perceberam, pessoas também têm percebido. Então não pode hoje a igreja também ficar adormecida e não perceber aquilo que tem se passado no nosso meio. E o terceiro ponto, né, é um trecho que aparece nos dois textos, né? Um é no texto de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e o outro no texto de Miqueias, né, que fala aqui de uma mulher que está para dar à luz. Esse ponto, no texto de Miqueias, a gente percebe que ainda não aconteceu, a gente crê ainda que não aconteceu, porque ela diz o seguinte, né? A que está de parto tiver dado à luz, portanto entregará, né, ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Ou seja, ele está dizendo, né, que o povo de Israel está sendo entregue, né, ou seja, ele ainda não reina, porque aquela que ainda deveria ter, né, a criança, né, o filho, ainda não teve o filho, né? Então ainda não se cumpriu, né? A gente vê muitas profecias de Israel se cumprindo, como a própria criação do Estado judeu, novamente, né? Depois de anos e anos, quase 2000, aproximadamente 2000 anos, eles dizimados, eles espalhados, dizimados não, espalhados, só que aí eles vieram a retornar, né? Agora recentemente, salvo engano, em 1949,
não sei se eu estou falando a data exata, mas aí também não é tão relevante, mas eles retornaram para Israel e voltaram a ser uma nova nação, mas eles ainda não têm a promessa completa e o Messias ainda não chegou para eles. Então, o que acontece? Aí, voltando à questão da mulher com dores de parto, é uma passagem que aparece tanto no livro de Miqueias, né, no texto do livro de Miqueias, e ela se completa com a passagem e se espelha também com a passagem que está em Apocalipse, né, que a gente viu que uma mulher está com dores de parto para dar à luz. É interessante, por quê? Aí entra uma situação que é difícil para muitos irmãos entenderem, mas que nós precisamos estar de olho. Essa mulher, para dar à luz, né, ela vai, né, ao encontro, né, ela junta, né, ela pode ser observada e analisada junto com os textos também da parábola das 10 virgens, que os irmãos já conhecem muito bem, e outros textos também do Novo Testamento que o tempo aqui não cabe repeti-los. Mas o que a gente precisa entender, basicamente, é que existe uma promessa para que haja um filho, né? E essa promessa para que haja um filho, nós podemos interpretá-la como uma promessa de arrebatamento. É um assunto muito difícil, mas o que eu quero deixar claro hoje é que os irmãos eles precisam estar atentos e precisam, né, estar preocupados com esse tema, porque primeiro que é um texto de 800 anos antes do nascimento de Cristo, e ele acertou exatamente quando fala que o Messias nasceu de Belém. Segundo que é uma profecia, né, de um livro, né, que é um livro do cânon da Bíblia, que é um livro canônico, né, aceito, reconhecido, e por ser uma profecia a gente sabe, né, que uma profecia ela se cumpre, né? E segundo que o assunto dela bate exatamente com aquilo que o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos, né, a respeito de uma mulher que deveria, né, dar à luz a um filho, ou que vai dar à luz a um filho. Então, irmãos, nós normalmente, né, lógico que tem algumas correntes que não entendem dessa forma, mas nós buscamos entender que essa mulher, né, que o tempo dessa mulher é o tempo da igreja. Né? E essa mulher, ela vai dar à luz, ou seja, uma parte da igreja vai sair da igreja. É um assunto difícil, mas os irmãos eles precisam buscar esse assunto, né? Esse assunto não pode deixar de ser tocado. Então, essa mulher vai dar à luz, aí esse filho, né, que é justamente uma parte da mulher que vai sair, né, quando fala que vai sair e será protegido, é o que nós entendemos por arrebatamento. Então, se você não sabe ainda o que é arrebatamento, por favor, pesquise o que é arrebatamento da Igreja de Cristo. Então, esse é o momento crucial que nós estamos esperando, né? Muitos irmãos esperaram por isso e essas coisas passaram. Só que agora nos parece que vivemos um tempo diferente, um tempo que as coisas estão se estreitando, né? É difícil falar sobre isso, é um assunto muito delicado, né? É difícil fazer previsões sobre isso, mas os textos, eles no mínimo, eles nos remetem, né, a nós tomarmos uma atitude, tomarmos uma postura de vigilância. Né? Assim como aqueles irmãos que estavam construindo, né, reconstruindo o templo, eles tinham que trabalhar na reconstrução do templo, ao mesmo tempo estar armados e ao mesmo tempo cuidar das vidas deles, assim também tem que ser a nossa postura. Né? Nós temos que reconstruir o nosso templo, e você pode interpretar esse templo como a sua vida, né, como a consagração da sua vida. Você pode entender como as defesas, né, você está armado, você está preparado para as ciladas de Satanás, né, ou seja, você está vigilante para que você não caia nessas ciladas. Né? E o terceiro ponto é que você também precisa cuidar das suas vidas, porque se você não tiver saúde, né, se você abandonar a sua saúde, se você abandonar, né, os seus projetos, você provavelmente daqui a pouco você vai ficar frustrado. Então, percebam que o irmão, né, o cristão de hoje, ele tem que ser um irmão muito mais antenado, tem que ser um cristão muito mais multiuso e preparado para essas adversidades. Então, o que acontece? Essas interpretações minhas, eu não são só minhas,
Eu espero que eu tenha uma referência, né, de um livro. Eu vou disponibilizar esse PDF para a Igreja Metodista de Irajá, vou transformar em PDF, vou disponibilizar para que possam pesquisar. Mas a cerne, né, a conclusão disso é que, irmãos, é o momento de nós estarmos com as nossas coisas preparadas. Tudo tem que estar preparado. Não tem mais tempo para deixar para acertar as coisas daqui para frente, ou para viver situações e esperar que depois as coisas vão se resolver. Não, hoje é o momento que você tem que ter uma atitude proativa, uma atitude de você buscar o Senhor, de você buscar reparar as fendas, né, as fendas que se encontram na sua vida. É um momento também de nós nos agruparmos como igreja. A igreja, né, somos nós precisamos estarmos unidos, né, e estarmos com as nossas coisas ali prontinhas, né, para que, se for a nossa época, né, se chegar o nosso momento de sermos chamados para estar com o Pai, que possamos, né, deixar, né, essa terra e possamos, né, regozijarmos na eternidade com o Pai. Né? Lógico que esse assunto é um assunto difícil, deveria ser tratado com muito mais extensão, mas que esse assunto sirva apenas também para despertar nos irmãos, né, uma consciência de que a nossa postura precisa mudar. Amém, irmãos? Então, queria que todos os irmãos ficassem com essa palavra, que em nome de Jesus elas possam ser úteis para os vossos corações, né? Que os irmãos se encontrem em vigilância, né? E que nós tenhamos uma semana abençoada. Amém? Tchau, fique na paz do Senhor Jesus.